Milionário zombado por engravidar mulher pobre choca a todos 3 anos depois. Ele tinha tudo, menos o que realmente importava. Tiago era um milionário, dono de uma fortuna capaz de comprar qualquer coisa. Mansões, carros de luxo, viagens para qualquer lugar do mundo. Mas, mesmo cercado pelo luxo, havia um vazio que nenhuma conta bancária podia preencher. Naquela noite fria, ao parar em um semáforo, algo chamou sua atenção. Sob uma marquise, encolhida contra o vento gelado, uma jovem segurava um cobertor fino, tentando se proteger do frio. O olhar perdido dela carregava uma força silenciosa, como se, apesar de tudo, ainda restasse algo dentro dela. Ele poderia simplesmente ignorar e seguir seu caminho, mas por algum motivo, aquela imagem o perseguiu nos dias seguintes. Quem era ela? Como havia chegado ali? O que o destino reservava para os dois? O que começou como um simples gesto mudaria não só a vida dela, mas também a dele para sempre. Fique até o final para descobrir como uma reviravolta surpreendente uniu destinos de um jeito inimaginável. Esta história guarda lições que podem mudar a forma como enxergamos o mundo. Então não perca nenhum detalhe até o último segundo. Naquela noite fria, Tiago dirigia por uma avenida cercada de prédios iluminados. O painel do carro refletia em seu rosto, transmitindo um contraste entre o brilho externo e a sensação sombria que habitava seu interior. Ele era reconhecido por negócios milionários e por ocupar manchetes que o descreviam como o investidor de maior prestígio no mercado. No entanto, mesmo com inúmeros bens ao alcance, Tiago não conseguia encontrar uma razão genuína para seguir em frente. Os semáforos piscavam em tons amarelos e vermelhos. As luzes dançavam sobre o capô do automóvel, refletindo em seu olhar distante. Em meio ao trânsito caótico, ele notou algo que fez seu coração parar por um instante. Sob uma marquise havia uma jovem encolhida segurando um cobertor fino. O vento cortante agitava os cabelos desgrenhados dela que pareciam ter parado no tempo. Tiago sentiu uma pontada estranha. Parecia que aquele instante continha uma mensagem muda que ele não podia ignorar. As buzinas soaram atrás dele, puxando-o de volta à realidade. O semáforo havia aberto. Ele acelerou, mas a imagem daquela mulher não saiu de sua mente. Nos dias seguintes, sua rotina continuou imersa em reuniões importantes, eventos de gala e encontros com investidores renomados. Por fora, ele sorria, cumprimentava pessoas e fechava acordos volumosos. Por dentro, sentia falta de um sentido real para tanta dedicação ao dinheiro. Mesmo rodeado de gravatas caras e jantares sofisticados, sua mente insistia em lembrar da imagem frágil da jovem encolhida sob a marquise. Aquela recordação surgia em momentos aleatórios, como se quisesse lembrá-lo de algo que ainda não compreendia. Passada uma semana, Tiago voltou ao mesmo lugar. A noite estava chuvosa, e as gotas pareciam cravar pequenas agulhas geladas sobre a calçada. Ela continuava lá encolhida contra a parede com os olhos semicerrados, tentando se proteger. Ele pegou um cobertor e se aproximou. Estendeu o tecido até cobrir seus ombros e não pronunciou palavra alguma. A jovem ajustou o cobertor ao redor do corpo, mas não reagiu além disso. O encontro foi marcado pelo silêncio e pela troca de olhares curtos. Tiago retornou para casa sentindo um peso diferente que não vinha de nenhuma planilha ou balanço financeiro. No dia seguinte, decidiu levar comida. Encontrou a jovem no mesmo ponto segurando o cobertor molhado. Entregou um pacote simples com alimentos e viu que ela comeu calmamente sem demonstrar gratidão ou surpresa. Apenas se manteve concentrada em seu pequeno momento de alívio. Ele sentiu que existia uma barreira profunda entre eles. Mesmo assim, continuou voltando. Passou a levar um casaco em uma noite gelada ou um cobertor extra em outra. Ficava ao lado dela por alguns minutos sem exigir nada. Em silêncio, ambos pareciam se entender em um nível que dispensava palavras. Com o passar dos dias, Tiago percebeu detalhes sobre a moça. Ela protegia as mãos dentro das mangas do agasalho que ele havia levado. Mantinha o olhar atento a qualquer movimentação estranha, como se estivesse sempre esperando que alguém a enxotasse dali. Parecia pronta para fugir caso enxergasse ameaça. Ele sentia curiosidade sobre quem era, de onde vinha e como tinha parado ali. Até que em uma dessas noites ela sussurrou um nome: Camila. Aquilo foi tudo que disse antes de se calar outra vez. Mesmo assim, soou como um pequeno degelo. As visitas passaram a ser um hábito constante. Ele não sabia por que fazia aquilo, mas sentia que não podia abandonar aquela pessoa cuja história permanecia envolta em sombras. Ainda assim,
Não havia pedidos de ajuda nem promessas de mudança. Ele oferecia companhia em meio ao frio, e ela aceitava porque já estava tão exausta que não via como recusar. Tiago imaginava quantos passos do destino haviam conduzido Camila até aquela condição, mas não invadia seu espaço para saber mais. Numa noite particularmente fria, quando os termômetros marcavam números assustadores, Tiago decidiu tomar uma atitude mais ousada. Avistou Camila tremendo com os lábios arroxeados. Entregou-lhe um casaco e notou que, mesmo com o item extra, ela praticamente não conseguia parar de tremer. Aquilo partiu o coração que ele julgava adormecido. De repente, em um impulso, convidou Camila para ir com ele. Disse que ela não precisava enfrentar as ruas outra vez. Ela hesitou, olhou para ele com medo e incerteza, mas esticou a mão de maneira tímida. Quando ela aceitou o convite, Tiago sentiu que algo forte se movia em sua vida. Ele dirigiu até sua casa em silêncio. Camila se encolheu no banco do passageiro, esforçando-se para não fazer barulho. Dentro da mansão, ela não demonstrou curiosidade. Parecia apenas confusa e apreensiva. Tiago indicou um quarto limpo e aquecido, deixou algumas roupas sobre a cama e se retirou para que ela tivesse privacidade. Não colocou condições nem exigiu nada. Apenas ofereceu uma oportunidade para que ela não enfrentasse mais aquela chuva gelada. Nos primeiros dias, Camila continuou desconfiada. Parecia que temia ser expulsa a qualquer momento, então se movia pela casa com passos suaves, quase imperceptíveis. Aceitou um banho quente e vestiu roupas simples, mas confortáveis que Tiago tinha separado. Com o tempo, começou a falar. Revelou fragmentos de uma vida que não combinava com a rua. Explicou que já teve família, que estudou, que conheceu pessoas boas, mas também foi traída de forma dolorosa. Quando os pais faleceram, ela ficou completamente sozinha e sem rumo. Passou a dormir em abrigos e depois nas calçadas. Nunca imaginou que alguém de verdade estenderia a mão. Tiago ouviu suas palavras sem julgamentos. Ofereceu um ombro amigo sem forçar intimidade. Cada vez que ela tocava no passado, ele apenas procurava demonstrar que estava ao lado dela. Passados alguns meses da chegada de Camila à casa de Tiago, ela começou a se lembrar de quem era antes de se perder nas ruas. Em uma manhã nublada, ela convidou Tiago para conhecer um abrigo improvisado que funcionava em um galpão velho. Lá, algumas pessoas se reuniam para tentar oferecer sopas quentes e colchões para quem não tinha um lugar digno. Tiago observou homens e mulheres de olhares vazios, que antes tinham planos e sonhos, mas que estavam sem chance de reconstruir as próprias vidas. Ele sentiu a atmosfera densa, mas também notou a faísca de esperança nas mãos que entregavam comida e roupas. Aquilo impactou seu coração. Ele deixou um valor considerável para ajudar na manutenção do espaço e propôs a ideia de reformar o galpão. Em alguns meses, a estrutura antiga se transformou em um lugar mais aconchegante e seguro. Pouco a pouco, Camila recuperou a vontade de estudar. Encontrou um pequeno curso que abriu portas para um trabalho modesto. Aos poucos, ela retomou parte da dignidade que tinha perdido. Entretanto, a sociedade ao redor não recebeu essa notícia com a mesma compaixão. Boatos surgiram em eventos e jantares. Pessoas próximas de Tiago o acusavam de estar fora de si. Em um jantar elegante marcado pela presença de várias figuras da alta sociedade, um antigo sócio se aproximou para comentar sobre a loucura de acolher uma mulher sem teto. Tiago apenas sorriu de forma tranquila e se afastou. Ele não precisava provar nada para quem não entendia suas motivações. Embora fosse um empresário hábil, Tiago enfrentava um turbilhão no íntimo. Ele encarava olhares julgadores em restaurantes e reuniões. Alguns parceiros chegaram a abandonar projetos depois que souberam da presença de Camila em sua vida. Ele internamente sentia um receio de perder o status e o respeito profissional. Durante as madrugadas se pegava refletindo sobre o motivo de continuar batalhando tanto por aceitação. Em uma noite sem conseguir dormir, ele foi até a sala de estar e percebeu Camila sentada em silêncio, olhando a cidade iluminada pela janela enorme. Mesmo sem diálogo direto, houve uma troca de cumplicidade. Ambos compreendiam que aquela caminhada exigia coragem e que o amor sincero não podia ser corroído por fofocas. Com o tempo, Camila e Tiago acabaram cultivando um afeto que ia muito além da gratidão ou da amizade. E após alguns meses, a vida começou a estabilizar. Camila já trabalhava em um escritório de contabilidade e Tiago equilibrou investimentos para ter tempo com a família. Decidiram organizar um evento na casa dele. Em vez de um tradicional jantar de negócios, criaram um encontro solidário para a arrecadação de fundos.
abriram as portas para várias entidades e chamaram parceiros que eram abertos a ações sociais. Durante a festa, alguns convidados perceberam que aquele não era um típico evento de ostentação e que Tiago tinha um propósito autêntico. Muitos fizeram doações significativas e se conectaram com histórias de pessoas que receberam auxílio. A presença de Camila como anfitriã reforçou o significado de superação que envolvia aquele encontro. Ela guiava visitas em espaços da casa contando um pouco das iniciativas sociais que estavam surgindo por conta do apoio do casal. Aquilo fez com que o ambiente exalasse união e respeito. Em certo fim de tarde, Camila recebeu uma mensagem inesperada. Uma antiga colega de escola a reconheceu em uma foto que circulava na internet. A colega se surpreendeu ao descobrir que a menina que um dia sonhava com a faculdade tinha vivido em situação de rua. Marcou um encontro na tentativa de entender o que aconteceu e também para oferecer alguma ajuda tardia. Camila apareceu timidamente no café. Tiago não pôde ir porque estava em uma reunião. Nesse encontro, a colega mostrou arrependimento por não ter procurado Camila antes. Elas se abraçaram sem culpa, mas com lágrimas contidas. Camila sentiu um alívio por perceber que sua história não a tornava indigna e que reencontrar pessoas do passado poderia curar algumas dores profundas. Em um cenário inesperado para ambos, ela descobriu que estava grávida. Aquilo causou um terremoto ainda maior na vida dos dois. As manchetes viraram um festival de fofocas. Comentavam que Tiago havia sido enganado e que Camila planejou tudo, mas ele não se importou. Vivia um capítulo transformador que nenhum dinheiro poderia ter comprado. Um pouco do nascimento de Miguel, houve momentos em que Camila se sentia desesperançada. Nem sempre ela acreditava que teria forças para ser mãe. Revivia episódios de rejeição por parte de antigos conhecidos e tinha medo de que a criança crescesse sem apoio ou sofresse preconceito. Em uma madrugada encontrou Tiago desperto no escritório examinando documentos de empresas que patrocinava. Ele notou o rosto abatido dela. Mesmo sem falar muito, ela percebeu que a presença dele transmitia tranquilidade. Isso colaborou para que ela seguisse adiante enfrentando o medo de ser uma mãe incapaz de sustentar um lar emocionalmente seguro. O nascimento de Miguel mostrava que poderia existir um caminho de redenção para todos. Quando chegou o dia do parto, Camila enfrentou graves complicações. O bebê nasceu prematuro e precisou ficar na UTI neonatal. A tensão tomou conta de Tiago, que passou horas ao lado do filho Miguel segurando sua pequena mão pela parede de vidro da incubadora. Os médicos explicaram que o período inicial seria decisivo para a recuperação do menino. Camila se sentia fragilizada e culpada por tudo. No entanto, Tiago segurou sua mão no corredor do hospital e procurou transmitir segurança. Os dias seguintes foram cheios de desafios. O menino ainda tinha peso abaixo do ideal, mas demonstrava uma força surpreendente. Sempre que Tiago tocava no vidro para observar seu filho, notava um movimento sutil dos bracinhos dele. Era como se houvesse uma espécie de elo invisível que os unia. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal. Assim você acompanha as próximas publicações que podem trazer reflexões valiosas sobre a vida e as relações humanas. Camila às vezes ainda acordava assustada com lembranças da rua. O coração disparava e ela recordava sons de passos hostis e gestos de desprezo que presenciou quando morava na calçada. Em noites assim, ela ia até o quarto de Miguel, observava o filho dormindo tranquilo e sentia o calor da vida presente. Em seu íntimo, ela relembrava como quase perdeu a vontade de viver. Pensava em quantas pessoas sentem que não existe saída. Nesse silêncio, ela compreendia que a redenção que viveu era um sinal de que cada pessoa merece uma nova chance. A convivência com Camila provocou um amadurecimento em Tiago. Ele reviu valores que considerava inegociáveis. Questionou contratos que traziam lucro, mas promoviam danos sociais. Passou a priorizar iniciativas que amparavam comunidades carentes e a apoiar pequenos empreendedores. A mansão dele deixou de ser apenas um espaço de luxo e se tornou um ponto de encontros onde se discutiam ações concretas para diminuir a desigualdade. Vários sócios antigos se afastaram, mas ele abriu caminho para parcerias mais alinhadas com essa visão. Certo dia, enquanto finalizava um projeto de expansão empresarial, ele lembrou do primeiro encontro com Camila na Marquise. Pensou sobre como aquele simples ato de estender um cobertor acabou transformando sua própria história. Sentiu que nada seria como antes e encarou essa certeza com serenidade. Apesar do crescimento notável, Miguel teve alguns problemas de saúde associados ao nascimento prematuro.
Ele apresentou dificuldades respiratórias e precisou de acompanhamento médico constante. Em um momento de crise, Tiago o levou às pressas ao hospital. Camila ficou aflita relembrando a tensão do período da UTI neonatal. Felizmente, a condição foi controlada, mas serviu como alerta de que a jornada de Miguel ainda teria obstáculos. Os médicos recomendaram exercícios físicos leves para fortalecer o pulmão do menino. Mesmo com esse contratempo, o garoto manteve o brilho no olhar. Continuou se destacando nos estudos, mas Tiago e Camila faziam questão de proporcionar a ele uma infância feliz longe das pressões competitivas. Valorizaram brincadeiras ao ar livre, passeios em parques e contato com outras crianças. Entendiam que a inteligência de Miguel era especial, mas não queriam que ele fosse visto apenas por isso. O tempo passou e Miguel se desenvolveu de maneira muito rápida. Quando completou 3 anos, ele fazia cálculos que deixavam adultos sem palavras. Neste período, participou de eventos de matemática e chamou a atenção de grandes especialistas. Isso fez com que Tiago e Camila ficassem sob holofotes novamente. Pessoas que antes riam da história do casal agora tentavam se aproximar para conseguir vantagens. Boatos não demoraram a reaparecer, só que agora exaltavam o talento do menino e a história inusitada de seus pais. Uma grande premiação foi marcada em uma das mais luxuosas casas de eventos da cidade. Miguel receberia um troféu por conquistas em desafios escolares. O auditório estava lotado de personalidades influentes. Quando o menino subiu ao palco mostrando confiança que não combinava com sua pouca idade, ele pegou o microfone e decidiu se expressar. Disse que gostava de números, mas o que fazia diferença em sua vida era o amor que recebeu de seus pais. Em seguida, abraçou Tiago e Camila, que acompanhavam tudo da primeira fila. O silêncio tomou conta do salão e depois uma salva de palmas ecoou de forma intensa. Naquela mesma noite, ao chegarem em casa, Camila não conteve as lágrimas. A lembrança de tudo que enfrentou na rua da desconfiança inicial e de tantas humilhações voltou com força, mas agora era substituída pela sensação de vitória e esperança. Tiago a abraçou e lembrou que eles haviam construído uma família tão improvável quanto verdadeira. O bebê prematuro que corria risco de vida agora era reconhecido por suas habilidades, mas acima de tudo, pela maturidade em enxergar as pessoas pelo que são por dentro. Você conhece alguém que passou por dificuldades semelhantes? Ou já ouviu relatos parecidos? Deixe seu comentário. Histórias como esta podem incentivar muitas pessoas que buscam uma esperança para seguir em frente. Com o tempo, o nome de Tiago voltou a ter visibilidade, mas de forma diferente. Surgiram reportagens que o mostravam não só como empresário, mas como investidor em projetos de moradia popular e mentor de jovens em busca de novas oportunidades. Ele criou uma fundação que oferecia apoio psicológico e cursos para quem vivia em situação de rua. Camila foi convidada a contar sua história em alguns eventos sociais. Inicialmente, ela ficou assustada com a ideia de se expor, porém sentiu que seu relato poderia inspirar pessoas que se achavam sem saída. Em uma dessas apresentações, ela descreveu como foi cair no abismo da rua e encontrar uma mão amiga quando menos esperava. Muitos na plateia se emocionaram e decidiram participar das campanhas promovidas pela fundação. Com as mudanças acontecendo em ritmo intenso, algumas pessoas começaram a procurar Tiago e Camila em busca de conselho ou suporte. Houve relatos de pessoas que já pensaram em encerrar a própria vida por não encontrar motivos para continuar lutando. Camila se conectou com esse sentimento, pois recordava o desamparo das ruas. Percebeu que uma palavra de acolhimento e um gesto de carinho podem salvar uma existência. Em sua fundação, ela fez questão de incluir atendimento especializado para quem sofre com a vontade de desistir. Em discursos públicos, Tiago ressaltava como é importante que exista empatia nos momentos mais sombrios da vida. Ele compreendia que ninguém está imune a cair em situações extremas. A história de Camila se tornou a própria prova de que nunca é tarde para reescrever um futuro. Certo dia, quando Miguel já estava com 7 anos, a família foi convidada para um evento nacional que homenagearia ações de responsabilidade social. Tiago e Camila estavam no palco sentindo orgulho por ver tanta gente acolhendo iniciativas que valorizavam a vida. Ao final da cerimônia foi concedida a oportunidade de fazer um breve pronunciamento. Tiago resolveu expressar uma mensagem que levava guardada no peito. Ele falou sobre como deixou de lado o ego e o desejo incessante de acumular riquezas. Confessou que o verdadeiro sentido de sua trajetória surgiu quando estendeu a mão para alguém que parecia invisível.
Camila completou suas palavras fazendo referência à força que encontrou ao perceber que não precisava ter vergonha de ter vivido em situação de rua. Ela declarou que estar viva e poder cuidar do filho era o maior triunfo que jamais tinha imaginado. Nesse instante, o público se levantou em aplausos. Muitos enxugaram lágrimas. O ambiente ficou tomado por uma atmosfera de esperança que ultrapassava qualquer discurso empresarial. Miguel, entre eles, sorria como se fosse apenas uma criança feliz e não uma mente brilhante admirada em diversos países. A família se abraçou sem dizer nada, pois aquele abraço era o mais forte símbolo de que o amor genuíno tem poder de curar feridas profundas e de transformar almas. De volta para casa, Tiago estacionou o carro na garagem silenciosamente. Camila segurou a mão dele, sentindo o calor que sempre a fez se sentir segura. Miguel correu para o quarto onde guardava brinquedos e livros. Os dois adultos permaneceram na sala por alguns instantes em contemplação. Pensaram no passado cheio de escuridão. Recordaram o frio das ruas, o julgamento das pessoas e a tempestade de dúvidas que quase os consumiu. Olharam ao redor. Viram o lar que construíram não apenas de concreto, mas de respeito e solidariedade. Camila respirou fundo ao se lembrar de que em tempos passados, quando a solidão a corroía, ela chegou a cogitar desistir de tudo. Tiago passou pela mente a sensação de vazio que o consumia antes de conhecer Camila. Em meio a isso, reconheceram que muitos passam pela mesma angústia e que às vezes precisam de um sinal ou de um simples gesto para descobrir que vale a pena persistir. O que você acha dessa trajetória de Camila e Tiago? Ele saiu de milionário zombado por engravidar Camila, uma mulher pobre, e chocou a todos 3 anos depois em uma reviravolta tremenda. Deixe sua resposta nos comentários, pois isso pode inspirar quem está passando por momentos delicados. A história de Tiago e Camila mostra que a dor e as dificuldades podem gerar desesperança, mas também podem abrir portas para transformações grandiosas. Há momentos em que a tristeza parece absoluta e o coração se sente cansado de lutar. No entanto, um ato de amor ou um olhar sem julgamento pode ser suficiente para guiar alguém de volta à vontade de viver. Se você que lê estas palavras sente que o sofrimento é impossível de suportar, lembre-se de que existem mãos estendidas em muitos lugares. Existe sempre a possibilidade de encontrar ajuda profissional, grupos de apoio e pessoas dispostas a oferecer carinho e escuta. A vida pode renascer das cinzas mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Tiago e Camila são prova de que a esperança pode surgir onde menos se espera. Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Esse pequeno gesto pode salvar vidas e trazer uma nova perspectiva para quem se sente sozinho. Até a próxima!